Bem-vindo! É um prazer ter você aqui conosco. Vamos testar seus conhecimentos sobre Êxodo Parte 1. Acompanhe atentamente e mergulhe nessa incrível narrativa, que leva o poder de Deus agindo na vida de seu povo. Não se esqueça de interagir nos comentários, compartilhando suas reflexões e experiências. Vamos começar. Pergunta 1. Quem começou a governar o Egito após a morte de José? A. Faraó Novo. B. Rei estrangeiro. C. Vizir poderoso. D. Faraó doente. Tempo. Resposta correta. A. Faraó Novo. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Êxodo capítulo 1 versículo 8. Pergunta 2. O que o novo faraó temia que os israelitas fizessem? A. Lutar por liberdade. B. Unir-se a inimigos. C. Dominar a economia. D. Reivindicar terras. Tempo. Resposta correta. B. Unir-se a inimigos. O faraó temia que os israelitas se unissem a inimigos e se revoltassem contra os egípcios. Êxodo capítulo 1 versículo 10. Pergunta 3. Como o faraó tratou os israelitas? A. Com compaixão e bondade. B. Com justiça e igualdade. C. Com opressão e escravidão. D. Com generosidade e proteção. Tempo. Resposta correta. C. Com opressão e escravidão. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. Êxodo capítulo 1 versículo 11 e 14. Pergunta 4. O que as parteiras fizeram quando o faraó ordenou a morte dos bebês hebreus? A. Obedeceram ao faraó. B. Esconderam os bebês. C. Salvaram os bebês. D. Informaram a Moisés. Tempo. Resposta correta. C. Salvaram os bebês. As parteiras hebreias temeram a Deus e não mataram os bebês hebreus, encontrando maneiras de salvá-los. Êxodo capítulo 1 versículo 17. Pergunta 5. Como Deus abençoou os israelitas mesmo sob opressão? A. Aumentando seu número. B. Libertando-os imediatamente. C. Enviando-lhes riquezas. D. Concedendo-lhes poder. Tempo. Resposta correta. A. Aumentando seu número. Mesmo sob opressão, Deus continuou a abençoar os israelitas multiplicando seu número no Egito. Êxodo capítulo 1 versículo 12. Pergunta 6. O que o faraó ordenou ao seu povo em relação aos bebês hebreus? A. Que os adotassem. B. Que os educassem. C. Que os lancem ao rio Nilo. D. Que os escravizassem. Tempo. Resposta correta. C. Que os lancem ao rio Nilo. O faraó ordenou ao seu povo que jogasse todos os filhos hebreus no rio Nilo, como forma de controle e opressão. Êxodo capítulo 1 versículo 22. Pergunta 7. Quem nasceu e foi escondido por 3 meses por seus pais? A. Moisés. B. Arão. C. Josué. D. Gideão.
Tempo. Resposta correta. A. Moisés. Moisés nasceu e seus pais o esconderam por 3 meses para protegê-lo da ordem do faraó. Êxodo capítulo 2 versículo 2. Pergunta 8. O que os pais de Moisés fizeram quando não puderam mais escondê-lo? A. O entregaram ao faraó. B. O colocaram em um cesto no rio. C. O enviaram para o deserto. D. O levaram para a casa do faraó. Tempo. Resposta correta. B. Não podendo mais escondê-lo. Os pais de Moisés o colocaram em um cesto, à beira do rio Nilo, confiando em Deus para protegê-lo. Êxodo capítulo 2 versículo 3. Pergunta 9. Quem encontrou Moisés no rio Nilo? A. Uma princesa egípcia. B. Uma serva hebreia. C. Um sacerdote israelita. D. Um soldado egípcio. Tempo. Resposta correta. A. Uma princesa egípcia. Foi a filha do faraó que encontrou Moisés no rio Nilo e o adotou como seu filho. Êxodo capítulo 2 versículo 5-10. Pergunta 10. Qual era o nome da irmã de Moisés? A. Maria. B. Sara. C. Rebeca. D. Miriam. Tempo. Resposta correta. D. Miriam. A irmã de Moisés se chamava Miriam e desempenhou um papel importante na história do Êxodo. Êxodo capítulo 2 versículo 4-8. Pergunta 11. O que Moisés fez para proteger um hebreu de um egípcio? A. Chamou a guarda real. B. Escondeu o hebreu. C. Matou o egípcio. D. Pediu ajuda ao faraó. Tempo. Resposta correta. C. Matou o egípcio. Sendo Moisés já homem, vendo um egípcio espancar um hebreu, o matou e o escondeu na areia para proteger seu povo. Êxodo capítulo 2 versículo 11-12. Pergunta 12. Para onde Moisés fugiu após matar o egípcio? A. Canaã. B. Egito. C. Sinai. D. Midian. Tempo. Resposta correta. D. Midian. Moisés fugiu para a terra de Midian, onde encontrou refúgio e se estabeleceu. Êxodo capítulo 2 versículo 15-22. Pergunta 13. Como se chamava o sacerdote de Midian, pai das filhas que Moisés ajudou? A. Jetro. B. Arão. C. Eliezer. D. Amaleque. Tempo. Resposta correta. A. Jetro. O sacerdote de Midian, pai das filhas que Moisés ajudou, era chamado Jetro. Ele também é chamado na Bíblia de Reuel. Êxodo capítulo 2 versículo 18. Pergunta 14. Qual era o nome de uma das filhas de Jetro que Moisés se casou? A. Miriam. B.
Léa. C. Zípora. D. Débora. Tempo. Resposta correta: C. Zípora. Moisés se casou com uma das filhas de Jetro chamada Zípora. Êxodo capítulo 2 versículo 21. Pergunta 15. Qual era o nome da montanha onde Deus apareceu a Moisés pela primeira vez? A. Monte Nebo. B. Horebe. C. Carmelo. D. Ebal. Tempo. Resposta correta: B. Horebe. E levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Êxodo capítulo 3 versículo 1-2. Pergunta 16. O que Moisés estava fazendo quando Deus lhe apareceu na sarça ardente? A. Orando. B. Dormindo. C. Pastoreando o rebanho. D. Construindo um altar. Tempo. Resposta correta: C. Pastoreando o rebanho. Moisés estava pastoreando o rebanho de Jetro quando Deus lhe apareceu na sarça ardente. Êxodo capítulo 3 versículo 1-2. Pergunta 17. O que Deus disse a Moisés que ele deveria fazer para libertar os filhos de Israel? A. Construir um exército. B. Falar com Faraó. C. Fugir para o deserto. D. Organizar um levante. Tempo. Resposta correta: B. Falar com Faraó. Deus instruiu Moisés a falar com Faraó e exigir a libertação dos filhos de Israel. Êxodo capítulo 3 versículo 10. Pergunta 18. Como Moisés se sentiu ao receber a missão de libertar Israel? A. Alegre e confiante. B. Com medo e incerto. C. Indiferente e desinteressado. D. Orgulhoso e arrogante. Tempo. Resposta correta: B. Com medo e incerto. Moisés sentiu medo e incerteza diante da missão que Deus lhe deu, mas Deus o encorajou e lhe deu promessas. Êxodo capítulo 3 versículo 11-12. Pergunta 19. Qual era o sinal que Deus deu a Moisés para mostrar aos filhos de Israel? A. Água se transformar em sangue. B. A vara se transformar em serpente. C. Perna leprosa e depois ser curada. D. Rio se transformar em sangue. Tempo. Resposta correta: B. A vara se transformar em serpente. Deus deu a Moisés o sinal de transformar sua vara em uma serpente e depois torná-la vara novamente para mostrar aos filhos de Israel. Êxodo capítulo 4 versículo 2-5. Pergunta 20. Como os anciãos reagiram quando Moisés contou sobre sua conversa com Deus? A. Acreditaram e adoraram a Deus. B. Duvidaram e zombaram de Moisés. C. Ficaram com medo e fugiram. D. Ignoraram e não deram importância. Tempo.
Resposta correta. A. Acreditaram e adoraram a Deus. Os anciãos de Israel acreditaram em Moisés e adoraram a Deus quando ele contou sobre sua conversa com Deus e os sinais que recebeu. Êxodo capítulo 4 versículo 30 a 31. Agradeço a todos os participantes por se juntarem a nós nesse emocionante quiz bíblico. Se você apreciou o vídeo e deseja continuar acompanhando nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo futuro. Compartilhe também com seus amigos e familiares, para que eles também possam desfrutar dessa incrível jornada através das Escrituras. Nos comentários, adoraríamos saber quantas questões cada um de vocês acertou. Além disso, fiquem à vontade para compartilhar suas opiniões, experiências e dicas para os próximos vídeos. Sua participação e feedback são extremamente valiosos para nós, pois nos ajudam a melhorar e oferecer um conteúdo cada vez mais envolvente e relevante. Obrigado, e até o próximo vídeo.